Hoje vamos fazer uma viagem fascinante através das eras da história. Entre comigo no túnel do tempo, pois o homem sempre desejou desvendar suas origens, uma busca que remonta a milhares de anos. No entanto, mais perguntas do que respostas parecem surgir nessa imensa jornada. Lembrando que se você não é inscrito, considere se inscrever em nosso canal e deixar aquele like histórico. As civilizações antigas exercem um papel fascinante sobre a nossa imaginação e continuam a influenciar nossas ideias e costumes até os dias atuais. Seja tratando dos antigos sumérios, da Babilônia, do Egito, da Pérsia, Grécia e mesmo Roma. Muitos de nós têm uma conexão mais próxima com esses povos ancestrais do que com nossos países vizinhos. Mas uma pergunta persiste: qual é a civilização mais antiga da história? E quando se fala das primeiras civilizações, logo vem à mente os sumérios. Mas você sabia que, antes dos sumérios, existiram os ubadianos? Sim, os ubadianos foram uma antiga civilização que floresceu na Mesopotâmia, por volta de 5.500 a.C. a 4.000 anos. Antes deles, a Mesopotâmia era habitada por grupos pré-históricos, coletores e caçadores nômades, que ainda não tinham atingido o estágio de civilização como conhecemos hoje. Para quem não sabe, pessoas nômades são aquelas que não têm moradia fixa. Um dia está em um lugar e outro dia está em outro lugar. Os ubadianos desempenharam um papel fundamental na transição da sociedade humana, da cultura predominantemente nômade para uma sociedade agrícola e sedentária. Suas realizações na agricultura, sistema de irrigação e cerâmica marcaram o início de uma era fascinante na história. Agora, vamos viajar mais fundo na história, explorando as civilizações antigas que surgiram na antiguidade, pois cada uma delas deixou sua marca no mundo atual. Como, por exemplo, os próprios sumérios. O nome Sumérios deriva da cidade de Sumer, situada a alguns quilômetros ao sul da moderna cidade de Kut, hoje o território do Iraque. Os arqueólogos denominam esta fase inicial da civilização suméria como o período de Uruk, em homenagem a uma antiga cidade com o mesmo nome, Uruk, onde muitos dos artefatos culturais dessa civilização foram descobertos. Todas essas civilizações surgiram na região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso que o termo Mesopotâmia significa entre meio dos rios. A terra dos mesopotâmicos também era conhecida como região do crescente fértil. Muitos acreditam que os povos do Indo, localizados entre a Índia e o Paquistão, também têm uma antiguidade comparável à dos mesopotâmicos. Também não podemos esquecer do extraordinário Egito Antigo, que se desenvolveu nas proximidades do rio Nilo, também no crescente fértil. Há quem diga que eles surgiram no mesmo período que os mesopotâmicos, porém de governança distinta, com seus muitos deuses, tendo o faraó como o deus da terra. Os sumérios contribuíram posteriormente para o surgimento dos primeiros babilônicos, também conhecido como amoritas. Com o passar dos anos, os neobabilônicos assumiram o cenário, que incluíam os povos assírios e caldeus. Os assírios eram um povo cruel. Tinham Nínive como sua capital.
o primeiro rei Assur, foi transformado em deus nas colônias assírias. O reino assírio foi derrotado pelos babilônios, caldeus e medos, um povo habitante da Média. Após a derrota, as terras assírias foram divididas entre esses dois povos, os caldeus e os medos. E aí, pessoal, tá gostando do vídeo? Continue conosco nessa jornada incrível. Lembrando que outros povos foram se desenvolvendo na região, como os hebreus e os fenícios, também conhecidos como cananeus, persas, que mais tarde formaram o poderoso Império Medo-Persa. A próxima grande potência da história surge com Alexandre o Grande, dando origem ao Império Grego. No entanto, o jovem Alexandre morreu cedo, em 323 a.C., e o reino foi dividido por seus 4 generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, que deram origem aos reinos surgidos na Ásia, Egito e Macedônia e Grécia. Surgiam então os reinos helenísticos. Posteriormente, os romanos entram em cena, estendendo seu domínio sobre a maior extensão de terras já conquistadas pelo homem. O mais terrível império estaria surgindo. Eles crucificavam seus inimigos, deixavam seus corpos pendurados como forma de intimidação e terror. Estamos falando de Roma. O Império Romano estava sempre em processo de expansão. Começaram a expandir seu domínio no Mediterrâneo, entrando em conflito com os reinos helenísticos, conquistando seus territórios. À medida que os romanos conquistavam novas terras gregas, um fato interessante ocorre. Ao invés de impor sua cultura aos derrotados, eles incorporavam gradualmente a cultura grega em seu próprio império. Cultura essa que os romanos admiravam muito e a incorporavam em sua própria sociedade. Eventualmente, o Império Romano se tornou a principal potência no Mediterrâneo e além, substituindo os reinos helenísticos, que já enfraquecidos por conflitos internos e guerras, a influência romana superou o mundo grego. A ascensão do Império Romano representou uma mudança de poder geopolítico no Mediterrâneo e se transformou na nova superpotência da região. Espero que tenham curtido essa viagem pela história das civilizações antigas. Se vocês quiserem mais histórias e descobertas, é só dar aquela curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro, deixe seus comentários sobre qual civilização antiga mais te fascina. Até a próxima, turma!